Olá, vamos direto ao ponto hoje. Desvendar como as ciências da natureza eh, realmente operam por trás das manchetes, das descobertas, como é que a curiosidade vira conhecimento confiável. Temos aqui uns trechos de um material chamado Módulo 1P1. Ele parece focar bastante nesse processo investigativo em ciências, né? E a nossa missão aqui é meio que extrair a essência disso. Sabe? Quase como decifrar um código juntos. E um pouco além do básico, que talvez a gente já conheça, o material começa com uma imagem. Curiosa. Tentar adivinhar o que tem dentro de uma caixa fechada. Parece simples, né? Mas o texto usa isso como um trampolim para discutir a própria natureza da investigação científica. Por que começar com algo assim tão lúdico? Olha, é uma excelente porta de entrada. Porque a curiosidade, essa vontade de saber o que está escondido, é universal. Todo mundo faz isso, né? A gente tenta inferir baseado em pistas. O que o módulo 1P1 parece fazer, e isso é interessante, é usar essa familiaridade para mostrar como a ciência pega essa intuição básica e transforma em algo muito mais rigoroso, sistemático. Não é só adivinhar, sabe? É investigar com método. Um método estruturado. Isso, uma bússola para navegar no desconhecido. Certo. Então a ciência organiza essa curiosidade. Mas como exatamente? O que o módulo 1P1 aponta como sendo os pilares dessa organização? É só seguir uma receita de bolo, tipo passo 1, passo 2? Definitivamente não é uma receita de bolo rígida, embora, claro, existam etapas reconhecíveis. O material destaca que as ciências da natureza, biologia, física, química, enfim, elas partem da necessidade de explicar o mundo que a gente observa. E aqui o texto já faz uma distinção importante logo de cara. Não basta ver algo acontecer. Ah, não basta só ver. Não. A ciência busca entender o mecanismo, o porquê, o como. E para isso, entra em jogo o famoso método científico. Método científico. Um termo que a gente ouve bastante. Mas o módulo 1P1, ele oferece alguma perspectiva particular sobre ele? Algum detalhe que, sei lá, diferencie de uma definição de dicionário? Sim, parece que sim. Ele não descreve apenas as etapas clássicas, observação, hipótese, experimentação, análise, mas enfatiza muito a conexão entre elas, sabe? E a natureza cíclica do processo. A observação, por exemplo, o ponto de partida. Sim, é tratada no material não como um olhar passivo, mas como uma coleta ativa de informações relevantes sobre um fenômeno ou um problema específico. O texto sugere que o olhar científico é treinado para buscar padrões, anomalias, coisas que não se encaixam no que a gente já sabe. Interessante essa ideia de olhar treinado. Então, a partir dessa observação mais atenta, é que nascem as hipóteses. O módulo 1P1 dá alguma pista sobre a origem delas? É pura inspiração, um estalo? O material parece argumentar que é uma mistura. Tem um elemento criativo, sim, de propor uma explicação nova. Mas não é um chute no escuro, entende? As hipóteses, segundo o texto, são suposições educadas. Suposições educadas, gostei disso. Ou seja, elas se baseiam no que já se sabe, no conhecimento prévio e no que foi cuidadosamente observado. E tem uma característica crucial que o módulo 1P1 ressalta. Uma hipótese científica precisa ser testável. Ah, fundamental. Exato, ela tem que gerar previsões que possam ser confrontadas com dados, com a realidade. Se não pode ser testada, por mais elegante que seja a ideia, ela fica fora do domínio da ciência naquele momento. Testabilidade. Então a hipótese funciona meio como uma ponte entre a ideia e a ação, que seria a experimentação. E sobre os experimentos, o material entra em detalhes? Como eles devem ser feitos? Fala de controles, variáveis? Aborda sim. Não entra em detalhes técnicos super exaustivos de cada área, claro, mas enfatiza um princípio fundamental que diferencia o experimento científico da simples observação: o controle. O controle. Essencial, né? Essencial. O módulo 1P1 usa, se não me engano, um exemplo ligado à agricultura para ilustrar a necessidade de isolar variáveis. Quer dizer, para testar se um fertilizante novo funciona, não basta aplicar e ver se a planta cresce mais. Não. Por quê? Por quê? E se cresceu por causa de mais sol naquele período? Ou mais chuva?
Para saber se foi o fertilizante, é preciso comparar com uma planta sem o fertilizante, mantendo todo o resto igualzinho, água, luz, tipo de solo. Esse grupo sem o tratamento é o controle. Ah, claro. Faz todo sentido. É essa comparação que permite atribuir a causa ao efeito de forma mais confiável. Sem o controle, a gente poderia atribuir o crescimento a qualquer outra coisa. Essa ideia de isolar variáveis é crucial. E o que acontece depois que os dados do experimento são coletados? É a hora da verdade. Exato. A análise dos dados. É o momento de olhar para os resultados, as medições, as observações feitas durante o experimento e verificar se eles apoiam ou contradizem a hipótese inicial. E aqui, o módulo 1P1 dedica uma atenção especial a um ponto que, olha, muitas vezes é mal compreendido fora da ciência. E qual seria esse ponto? Estou curioso. A questão do fracasso, o material argumenta fortemente que quando os dados não confirmam a hipótese, isso não é um fracasso da investigação. É um resultado tão valioso quanto uma confirmação. Sério? Tão valioso quanto? Sim, na verdade pode ser até mais informativo. Uma hipótese refutada indica que a compreensão inicial estava errada, ou pelo menos incompleta, e força o cientista a repensar, a buscar novas explicações, a formular novas hipóteses. O texto descreve isso como um motor essencial para o avanço científico. Nossa, isso muda a perspectiva. Então, um resultado negativo não é um beco sem saída, mas tipo uma placa de sinalização apontando para outra direção. Faz muito sentido. É quase como se a natureza dissesse, tenta de novo, por aqui não é. Precisamente isso. O módulo 1P1 parece enfatizar muito essa natureza iterativa da ciência. Iterativa, sabe? Que se repete em ciclos. Que se repete. Isso. Não é um processo linear que sempre acerta de primeira. É um ciclo de observação, hipótese, teste, análise e refinamento. Cada ciclo, mesmo que falhe em confirmar a ideia original, adiciona conhecimento, vai eliminando possibilidades, ajustando o foco da investigação. O conhecimento científico robusto, como uma teoria científica, que é muito mais que uma simples hipótese, né? Geralmente emerge depois de muitos desses ciclos de teste e refinamento, por diferentes pesquisadores. Isso conecta bem com aquela ideia de que a ciência se autocorrige, não é? Uma comunidade inteira de pesquisadores testando, refutando, construindo sobre o trabalho uns dos outros. Sem dúvida. Embora o módulo 1P1 pareça focar mais no processo investigativo individual ou de um grupo pequeno, essa dimensão comunitária, com revisão por pares, replicação de experimentos, é fundamental para a robustez do conhecimento científico a longo prazo. Com certeza. Agora, voltando àquela analogia inicial do módulo 1P1, a da caixa misteriosa. Como ela se encaixa nesse ciclo todo que a gente descreveu? Especialmente nessa ideia de testar hipóteses e lidar com resultados, talvez até inesperados. A analogia é revisitada no texto justamente para ilustrar essas etapas de forma bem concreta, acessível, ao manusear a caixa, sentir o peso, ouvir o som que faz lá dentro, perceber se algo rola ou desliza. O que a gente está fazendo? Observações e coletando dados, mesmo sem ver, dados indiretos. Exato. Não estamos vendo o objeto, mas estamos reunindo pistas. E com base nessas pistas, a gente formula hipóteses. Ah, acho que é uma bolinha de gude. Talvez seja um molho de chaves. Certo. Exatamente. E o ponto interessante que o material talvez explore é como que a gente pode testar essas hipóteses sem abrir a caixa? Podemos fazer pequenos experimentos. Por exemplo, inclinar a caixa suavemente. Se a hipótese é bola de gude... A gente espera um rolamento suave e rápido. Isso. E se for chaves? A gente espera um deslizar meio irregular barulhento. Perfeito. Cada teste desses fornece mais dados que podem fortalecer ou enfraquecer a nossa hipótese inicial. Entendi. Se o objeto rola direitinho, a hipótese chaves fica enfraquecida. Se não rola de jeito nenhum, a hipótese bola de gude é refutada. E aí a gente é forçado a pensar em outra hipótese. Peraí, será que é um dado? Tem faces planas, não rolaria tão bem assim. Perfeito. A analogia ilustra brilhantemente como a gente usa evidências indiretas para formular e testar ideias sobre algo inacessível, e como ajustamos nossas ideias às hipóteses com base nos resultados dos testes.
O módulo 1P1 usa isso para mostrar que essa lógica não é exclusiva de laboratórios super avançados, sabe? Não mesmo. Não. Cientistas que estudam, sei lá, o interior da Terra, ou partículas subatômicas, ou galáxias distantes, eles lidam constantemente com evidências indiretas e precisam dessa mesmíssima abordagem, formular hipóteses testáveis e confrontá-las com os dados que eles conseguem obter. Isso realmente desmistifica um pouco o processo. Mostra que a lógica fundamental da ciência tem paralelos com a nossa forma intuitiva de explorar e aprender sobre o mundo. Claro, com um nível de rigor e sistematização muito maior, né? Mas o módulo 1P1 parece querer trazer a ciência para mais perto do nosso raciocínio do dia a dia. Exatamente essa é a impressão que dá. O objetivo parece ser mostrar que o método científico não é um dogma alienígena, mas uma ferramenta poderosa, um aprimoramento da nossa capacidade natural de questionar, investigar e aprender com base em evidências. O rigor, a necessidade de controle, a análise quantitativa sempre que possível e, principalmente, a disposição para abandonar ideias que não se sustentam diante dos fatos são os diferenciais que transformam a curiosidade em conhecimento confiável. E essa ênfase na evidência e na disposição para mudar de ideia com base nela, isso parece ter implicações que vão além do laboratório, né? Com certeza. O texto não se aprofunda muito nisso, mas a conexão é quase inevitável. A habilidade de avaliar criticamente uma afirmação, de perguntar, tá, mas qual a evidência para isso? De considerar explicações alternativas, de reconhecer a incerteza e de estar disposto a ajustar as próprias crenças quando confrontado com dados sólidos, são ferramentas mentais extremamente úteis em qualquer área da vida. Então, recapitulando o que a gente extraiu do módulo 1P1, a investigação científica é um processo estruturado e cíclico. Começa com uma observação atenta, treinada, leva à formulação de hipóteses testáveis, não meros palpites, que são então rigorosamente confrontadas com a realidade através de experimentos controlados ou coleta sistemática de dados. A análise desses dados, e isso é crucial, valoriza tanto a confirmação quanto a refutação da hipótese. Sendo a refutação um motor para novas perguntas. Exato. Um motor para novas perguntas e hipóteses mais refinadas. Isso. E vimos como a analogia da caixa misteriosa, que está lá no material, ilustra de forma bem prática essa dinâmica de usar evidências, mesmo que indiretas, para construir e testar nosso entendimento do desconhecido. A passagem da simples curiosidade para a investigação metódica, baseada em evidências e testes, é a espinha dorsal. O módulo 1P1 parece, então, não só explicar o que é o método científico, mas também destacar por que ele funciona tão bem, pela sua capacidade de autocorreção e pelo seu compromisso fundamental com a evidência. Exatamente. E essa ênfase na evidência e no teste rigoroso de ideias que o material parece sublinhar, talvez nos deixe com uma questão para pensar, né? Se essa abordagem, observar cuidadosamente, questionar afirmações, buscar evidências concretas, testar suposições, as nossas e as dos outros, e estar aberto a corrigir o rumo, é tão poderosa para gerar conhecimento confiável sobre o mundo natural. Como a gente pode ou deveria aplicar essa mesma mentalidade crítica, essa mentalidade investigativa no nosso dia a dia. Especialmente hoje, com esse volume gigantesco de informações e opiniões que bombardeiam a gente de todos os lados, muitas vezes sem um controle de qualidade muito evidente. Fica a reflexão. Como usar esse kit de ferramentas do pensamento científico, inspirado nesse processo que o módulo 1P1 descreve, para sermos melhores curadores da informação que a gente consome e compartilha. Na provocação final excelente derivada diretamente da nossa análise do material. Como aplicar o rigor científico à nossa vida informacional. Muito bom. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima.